Seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Hoje eu vou estar te dando uma dica aí no TypeScript para que você consiga reutilizar a tipagem dos parâmetros das suas funções. Essa é uma dica que pode ser interessante se você estiver lidando com um código legado ou até mesmo se você simplesmente tiver o interesse e achar interessante aí estar reutilizando esses parâmetros, né, essas tipagens. Bom, mas para a gente falar disso, vamos voltar primeiro no JavaScript e vamos comentar ali duas funcionalidades que tem lá. A primeira, deixa eu trazer aqui esse código, é a funcionalidade de spread dos parâmetros na hora de chamar uma função. Então, sempre que a gente vê aqui esses três pontinhos chamando uma função dessa forma, né, a gente está espalhando, né, os elementos ali do nosso array na chamada da função. Então, a gente vê que a nossa função de soma, ela espera aqui três parâmetros, que seriam os três números, né? E como o nosso array tem três números, a gente chama aqui dessa forma. É a mesma coisa que está fazendo aqui 1, 2 e 3, beleza? Então eu posso salvar aqui esse código e executar. A gente vê que o retorno aqui é 6, conforme esperado. Legal? Então vamos manter isso em mente. Esse aí é o spread. Um outro cara que a gente tem, bem parecido e é muito fácil confundir os dois, é a sintaxe de REST parameters. Legal? Esse cara aqui ele já faz aí meio que o contrário, né? A gente tem aqui uma função. Em vez da gente ter aqui três argumentos, igual a gente tinha na função anterior, a gente pode ter aqui inúmeros argumentos sendo passados. Legal? E aí todos os argumentos que forem passados serão acumulados, né, em forma de array aqui nessa variável args. E aí a gente consegue chamar aqui passando dois parâmetros, em seguida a gente chama a mesma função com três parâmetros, em seguida com quatro e assim por diante. Então se eu executo esse cara aqui, a gente vê que o output também é conforme o esperado. Legal? Então esse é o REST parameter. Então a gente vê que os dois são bem semelhantes e com essa informação em mente, guarda aí com você, vamos agora falar de TypeScript, como que a gente conseguiria estar fazendo essa reutilização aí. Então já mudei aqui para um arquivo TypeScript e vamos trazer aqui um exemplo de código onde a gente teria ali duas funções, legal? Send email e send SMS. E ambas funções possuem a mesma assinatura, elas têm ali basicamente os mesmos parâmetros, né, sendo esperados. Então, primeiro ali tem um cara que é um tipo user, e aí a gente tem duas strings. Até o nome das strings aqui está batendo no nosso exemplo. Então, só para o nosso código parar de reclamar, vamos criar aqui esse type user, beleza? Vamos criar também um usuário para atender essa tipagem. Legal? Então vamos colocar aqui user do tipo user. Vai ter aqui um e-mail e também um fone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. A gente pode também estar chamando essas duas funções, só para o nosso exemplo ficar aqui um pouquinho mais completo. Então a gente chama aqui o send e-mail, passa o usuário, o título do e-mail e o conteúdo, hello world, e podemos fazer a mesma coisa para a função SMS, que é basicamente a mesma coisa. Mas imagine que agora a gente vai ter mais uma função fazendo exatamente a mesma coisa, que vai ser aqui o send notification, recebe os mesmos parâmetros. Então vamos simplesmente duplicar aqui também, send notification. Então a gente vê que essa tipagem ela começa a ficar repetitiva, né? E a gente poderia estar utilizando aí uma tupla para poder reutilizar essa tipagem. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui e cria uma tupla. Eu vou chamar ela de sendParams, legal? Onde a gente vai ter primeiro um usuário e em seguida duas strings. Então, a gente vem e faz isso, né? Agora a gente pode vir aqui, vamos trocar só o sendMail por enquanto. Lembra do exemplo anterior em JavaScript, né? Então a gente vai falar que o sendMail agora recebe args, tá? E esse args vai ser do tipo aqui sendParams. Vamos alterar os outros também para bater a mesma tipagem. Pronto. A gente vê que o nosso código ele começa a reclamar porque ele está esperando ali um argumento apenas, mas ele recebeu 3. Por que disso? Porque a gente ainda não usou ali a sintaxe de
REST parameter. Então a gente teria que estar alterando todas as chamadas aqui, porque agora, da forma que está feito, a nossa função espera um array e não os 3 elementos, né, as 3 variáveis que ela estava esperando anteriormente. Então a forma que a gente pode estar fazendo isso é utilizando aqui o REST parameter, certo? A gente faz isso, nossa função já volta a funcionar normalmente, porque agora é exatamente isso que ela espera. A gente vê aqui, passando o mouse, que a gente está esperando ali um usuário, string e string. E ele coloca ali arg0, arg1 e arg2, né? Vamos ver como que a gente consegue melhorar isso aí. Então, a nível de código, a gente teria que alterar aqui essa função para a gente conseguir acessar de novo, né, as variáveis que a gente precisa para trabalhar. Então, a gente pode estar extraindo elas aqui de dentro de args, desta forma. Então, a gente pegaria aqui o user, sabemos que o user é ali a primeira posição, e depois temos title e content. Se eu passo o mouse aqui, a gente vê que tudo está funcionando conforme esperado. Porém, eu teria de replicar isso aqui para cada função também. Uma outra opção que temos, para não estar adicionando essa linha extra aí, é fazer aqui a desestruturação desse array. Então, a gente pode vir aqui e fazer usuário, legal? Então, a gente vem logo em seguida title e content. Então, a gente desestruturou e agora a gente tem aqui o acesso a essas variáveis dentro da função. O usuário, o title, que é uma string, e também o content. Beleza? Com esses caras agora, vamos fazer a alteração dos outros. Então, deixa eu simplesmente alterar aqui o args. E isso já seria suficiente aí para ficar pronto aí, né, a nossa alteração e a gente conseguir estar reutilizando esses parâmetros. No entanto, ainda existe uma coisa que a gente pode estar melhorando. Repare que quando a gente utiliza aqui essa tipagem, ou então quando a gente lê aqui, né, essa tipagem, a gente vê que a primeira posição aqui é um usuário, então isso fica bem claro, isso traz um significado, mas a gente perdeu aquela informação que era, ela vinha junto com o nome da variável, né, do que significa essa segunda string e a terceira string. A gente ainda sabe porque a gente vê aqui, né, a gente acabou de trocar esse código, a gente sabe que é title e content. Então, uma maneira de melhorar isso é utilizando os aliases, né, que o TypeScript nos oferece para as tuplas. Então, eu posso colocar aqui, falar que o primeiro cara é um user, o segundo é um title e o último aqui é um content. Beleza? Então, isso já melhora bastante aí, porque agora a gente tem basicamente a mesma tipagem com também a mesma semântica que a gente tinha antes e a gente consegue também reutilizar as tipagens agora através dessas tuplas. Legal? Então, repare que a gente está usando aqui o REST parameter, né, que tem uma sintaxe bem semelhante lá com o spread e também estamos utilizando aqui a desestruturação de arrays. Beleza? Então, algumas coisas aí combinadas, mas que juntas podem trazer um resultado interessante aí. Legal? Então, se você gostou dessa dica aí, deixa seu feedback aí embaixo, deixa um like, se inscreve aí no canal que vai ter mais vídeos como esse e manda também para os seus amigos aí que estão trabalhando com TypeScript e que não conheciam essa dica. Valeu? Até a próxima aí. Obrigado.